Oi, gente, a aula de agora é sobre advérbios. O que são eles? São expressões que modificam ou dão informações sobre verbos, adjetivos ou outros advérbios ou substantivos. Então, a gente vai analisar algumas frases aqui. John é um cuidadoso motorista. Cuidadoso, nesse caso, está definindo o motorista, que é um verbo. Só que ele está numa forma adjetiva. Careful, nesse caso, é um adjetivo. Aqui, a gente está dizendo John dirige cuidadosamente. Esse mente, esse final, ly, carefully, ele mostra que é um advérbio. Na maioria das vezes, quando ele termina em ly, significa que é um advérbio. Então, é um advérbio que está definindo e dando informações sobre o verbo drives, dirige. John is a really careful driver. John é um realmente cuidadoso motorista. Fazendo tradução literal novamente. Quando a gente fala really, olhem o final ly. Really ali é um advérbio. Só que nesse caso, ele está definindo careful, que é um adjetivo. Então, o adjetivo define driver, que é motorista. Então, motorista cuidadoso. E o advérbio define esse adjetivo que está definindo esse verbo. Então, ele não é só um motorista cuidadoso, ele é um motorista muito cuidadoso, realmente cuidadoso. John drives really carefully. John dirige realmente cuidadosamente. Então, aumenta a ênfase. Nesse caso, o really é um verbo, um advérbio, que está definindo outro advérbio. Os dois terminam em ly, percebam. Então, o John dirige realmente, cuidadosamente. E, por último, only John drives carefully. Nesse caso, John é um substantivo, né? O nome dele. E o only ali, no começo da frase, significa só John dirige cuidadosamente. Então, ele é um advérbio definindo um substantivo nesse caso. Então, assim, a gente viu todos os casos que eu citei lá no começo. Então, existem advérbios de tempo que respondem à pergunta when, quando. Yesterday, ontem. Now, agora. Then, então. Tipo assim, eu estava caminhando, então. É uma linguagem meio literária, né? Today, hoje. Soon, em breve. Just, somente. Ou, no caso de tempo, just significa eu recém fiz tal coisa. Lately, ultimamente. Aí as regras sobre os advérbios de tempo. Eles sempre aparecem no final da frase. Eles podem aparecer no começo, mas aí a gente vai ver que ele está deslocado porque a gente vai ser quase obrigada a colocar uma vírgula. Vocês podem ver ali. I'll get married in the near future. Eu vou me casar no futuro próximo. Então, near future é um coloquialismo porque near significa próximo, fisicamente próximo. Só que, nesse caso, ele está querendo dizer um momento no tempo e não um lugar no espaço. Então, se a gente colocasse in the near future, I'll get married, invertendo a ordem da frase, eu ia ter que colocar uma vírgula entre as duas orações para mostrar que ele está deslocado. E o segundo exemplo, I worked a lot when I lived in New York City. Eu trabalhei muito quando eu morava em Nova York, na cidade de Nova York. Novamente, a gente pode colocar, inverter a ordem. Quando eu morava em Nova York, eu trabalhei muito. Mas a gente teria novamente que acrescentar uma vírgula. Então, respondendo a pergunta. I'll get married, na primeira frase. When? Quando eu digo when,
eu tô te dizendo, usa um advérbio de tempo para me responder. Aí a pessoa responde, in the near future. E no segundo caso, I worked a lot. Eu vou dizer, when? Aí a pessoa vai dizer, when I lived in New York City. Quando eu morei em Nova York. Advérbios de lugar, respondendo à pergunta where. Here, aqui, there, lá, ou ali, up, para cima, down, para baixo, close, perto, near, também perto, far, longe e around, em volta, em torno. Esses advérbios de lugar devem aparecer no final da frase, mas antes do tempo. Se tu tiver um advérbio de tempo, o advérbio de lugar deve vir antes dele. How often? Frequência, né? Na frequência a gente responde a pergunta. How often? O quão... quantas vezes tu faz isso? O quão frequentemente? Respondendo, always, sempre, normally, normalmente, generally, geralmente, sometimes, às vezes, seldom, que significa raramente, e never, que é nunca. E a regra para o uso de verbos de frequência é, eles devem aparecer antes do verbo principal. Então, por exemplo, I seldom go to casino. Eu raramente vou, verbo principal, go, ao cassino. Advérbios de maneira. How? Responde a pergunta. How? Nicely, tipo, beneficamente, benevolentemente. Freely, livremente. Politely, de forma polida, né? Tipo, pra gente seria educadamente. Well, que é o advérbio correspondente ao good, que é bom. Mas a tradução é a mesma, é bom. E carefully, que é... Na verdade, a tradução de well, eu acho que seria tipo good, bom, e well, bem. Acho que faz sentido. E carefully é de forma cuidadosa, cuidadosamente. E a regra para os advérbios de maneira é que eles devem aparecer depois do verbo principal. Então, I go to... I go well in math in school. Eu vou bem em matemática na escola. Intensity é advérbio de intensidade. How much é a pergunta que a gente tem que responder. O quanto ou o quão. Really, realmente. So, mais ou menos. Ou então, se tu botar numa frase, ele pode significar tão também. Tipo, she's so beautiful. Ela é tão bonita. Quite, que é bastante. Very, muito. Pretty, quando a gente usa... Porque pretty como substantivo é bonito. Mas como advérbio, ele é tipo bastante. I go to casino pretty often. Eu vou pro cassino bastante regularmente. E rather, que eu até anotei aqui porque essa eu também não conhecia, que também significa bastante. I go to casino rather often. Bastante frequentemente. E extremely, que é extremamente. Então, a regra para o uso de advérbios de intensidade é que eles devem vir antes de adjetivos e outros advérbios. E advérbios de sequência, que respondem à pergunta in what order? Em que ordem? Primeiramente, segundamente, then é então, after depois, before antes, finally finalmente, lastly por último. Acho que a tradução seria por último. E a regra para esse é que ele tem que aparecer bem no começo da frase.
mas isso é bem intuitivo, né? Por exemplo, primeiramente, gostaria de dizer firstly, I would like to say. E as regras para formar advérbios a partir de adjetivos. A regra geral é a seguinte: pega um adjetivo e coloca o ly no final. Muito simples. Então, nice, nicely. Bom, bondosamente. Bem bom. Vamos ficar com bom. Polite, politely. Polido, polidamente. Calm, calmly. Calmo, calmamente. Patient, patiently. Paciente, pacientemente. Simple, simply. Simples, simplesmente. Noble, nobly. Nobre, nobremente. Horrible, horribly. Horrível, horrivelmente. Usual, usually. Geral seria a tradução, e geralmente. Careful, carefully, que é cuidado, cuidadosamente. Natural, naturalmente. Feliz, felizmente. Louco, loucamente. Fácil, facilmente. Básico, basicamente. E irônico, ironicamente. Só que a gente tem algumas palavras que fogem à regra. Sempre tem. Então, por exemplo, whole, que é inteiro, todo, ele vai virar wholly. Mas a gente não pode confundir esse wholly com, que seria por inteiro, né? Ou completamente, com o sagrado, que se escreve H-O-L-Y. Public, em vez de virar publicly, ele vira publicly, publicamente. Fast, ele não tem uma forma adverbial que se distinga, que difere da forma adjetiva. Então, tanto adjetivo quanto advérbio vai ser a mesma forma. É muito difícil saber se a pessoa está falando um adjetivo ou um advérbio. Hard vai virar hard também, por causa que se virasse hardly, hardly tem um significado diferente. Não seria como no português que é difícil, dificilmente. Hardly tem outro significado. Na verdade, eu me confundi. O hard, na forma adjetiva dele, ele significa duro. E na forma adverbial ele também tem que significar duro. Para ele significar difícil, dificilmente, ele tem essa forma hardly, mas aí não significa a mesma coisa. Então, por exemplo, I hardly go there. Eu quase nunca vou lá. Eu dificilmente vou lá. Late vira late, que também é diferente de lately, porque late, na forma adjetiva, significa tarde. E lately significa ultimamente. Então, ele é obrigado a continuar sendo só late, quando ele se torna advérbio. Aí eu botei uma frase, que é uma frase interessante pra gente ver como fast tem várias formas. I fast, aí o primeiro fast é um verbo. A fast, o segundo é um adjetivo que está definindo o substantivo que vem a seguir. Fast. When I fast, novamente verbo. O que quer dizer essa frase? Eu jejuo um rápido jejum quando eu jejuo. Então, fast pode significar jejum rápido, entre outras várias traduções. Continuando ali. Wrong vira wrongly ou wrong, simplesmente, que é errado. Good, bom, vira well, bem. Early continua igual, que é cedo, porque a forma normal da palavra já termina com ly. Monthly também continua monthly, que é mensalmente.
Daily continua daily, que é diariamente. E everyday junto é um adjetivo. Quando ele se torna advérbio, ele se torna everyday separado. E é isso.